que precisa é você entender que para surgir uma doença, ela tem que estar dentro dessas 5 leis. Certo? A primeira lei é a lei férrea. É a lei do DHS. E essa aqui para vocês é muito fácil. Então, o que diz a primeira lei da nova medicina germânica? Ela diz que toda doença tem a sua origem em um DHS. O que é o DHS? É o quê? É o ECI. Como a gente não tem só hipnoterapeutas aqui, é o evento causador inicial que me gerou uma emoção. Ou seja, eu preciso ter um evento, uma experiência que vai despertar em mim uma emoção e um significado que eu vou dar a isso que se chama sentimento. Tá certo? Só que o Dr. Hammer, ele fala que para que isso ocorra, isso tem que ser de uma forma dramática, de uma forma aguda e de forte intensidade vivida em solidão. Então, para o pessoal da hipnoterapia, a gente sabe que a gente pode ter aqui a doença. Então, pessoal da hipnoterapia, a gente sabe que a gente pode ter um evento causador inicial, por exemplo, 3 anos de idade, que não vai dar nada. Sim ou não? Sim. Todo mundo comigo? Por quê? Lembra, o corpo vai fazer de tudo para se adaptar. Certo? Então, quando a gente vive esse primeiro evento, não obrigatoriamente esse evento é um evento que vai fazer com que eu tenha alguma coisa importante. Isso só vai me dizer que eu fiz um download, que eu aprendi uma emoção. Certo? Então, passa-se um tempo, a gente tem um outro evento, que é um evento secundário, que também, não obrigatoriamente, vai manifestar uma doença ou um problema. Até que, finalmente, 30 anos, a coisa explode. Tá certo? Então, dentro da hipnoterapia, quem mais não é da hipnose? Levante a mão. Não fez curso de hipnose? Tá. Como é que é seu nome? José Orlando. Então, vocês dois, prestem um pouquinho de atenção aqui. Então, dentro do processo da hipnoterapia clássica, a gente entende que, para que a gente tenha uma depressão, uma fobia, qualquer coisa, a gente precisa de ter um efeito causador inicial, que é um programa que a gente baixa, eventos subsequentes e o evento final. Certo? Então a gente precisa percorrer isso aqui. A diferença da nova medicina germânica para a hipnoterapia clássica é que o Dr. Hammer, ele só considera o ECI, que é o evento causador inicial, sendo o mesmo que o evento causador final. Tá claro isso? Então, para Dr. Hammer, ECI tem que ser igual a ECF. Por exemplo, um estupro, por exemplo, um assalto, por exemplo, uma notícia de que o pai ou a mãe morreu, certo? E pra gente, a gente tem que pensar nisso aqui. Certo? Por isso que eu peguei partes de cada um e coloquei tudo dentro de um saco. Porque isso vai potencializar. Então, mesmo que ele fale para mim que o ECI é igual a ECF, eu vou ver se eu acho ECI. Ou outros eventos. Porque não obrigatoriamente é. Então você tem que checar essa emoção até você estar com ela zerada. Certo?
Então, essa é a diferença básica, tá, da primeira lei, da nossa lei do ECI. Então, isso tudo acontece fora da consciência. O Dr. Hammer não sabe onde que é, mas a gente sabe onde que é. Fora da consciência? Subconsciente. Então, para que a gente possa resolver, tá, gente? A gente precisa ir lá. Agora, o que vocês vão ver é que essas ferramentas funcionam e sempre funcionaram, independente de conhecer a hipnose. Eu conheço colegas que até hoje só trabalham com a germânica. Só com germânica. E só comigo com fisioterapia. E aí eu vou falar da DMC para eles. Só, mas não precisa, meus casos eu resolvo 90% dos casos. Eu falei, Deus é bom com você, porque eu também resolvia e começou a caso melhorei. Por que só com os outros, não comigo? Porque aí eu precisava, né, de aprender mais alguma coisa. Então, é importante vocês entenderem que você aprender a decodificar o corpo, vocês vão ver que na hora da anamnese, a pessoa vai achar que você é macumbeiro. Isso é evidente. Porque você vai começar a falar da pessoa, dos problemas que ela tem, porque você está lendo. Porque o corpo vai expressar simplesmente a demanda adaptativa dessa pessoa. Né? E aí vocês veem, por exemplo, fisiognomonia, visagismo, é o quê? A expressão no rosto. Tem tudo marcado lá, cada preguinha, cada coisa está marcada de cada significado que você passou na sua vida. A pessoa que está na pegada de se transformar, às vezes uma informação que você dá para ela é suficiente para ela derrubar o ECI e o ECS. Porque o que a gente faz na hipnoterapia? Ressignifica. Ressignifica é fazer a pessoa olhar para uma outra percepção. Então, às vezes a pessoa está passando por um problema que ela não sabe nem o que é. Se eu soubesse, eu conseguiria tratar. A partir do momento que você fala, seu problema é isso aqui. Por isso que constelação familiar funciona, por isso que germânica funciona, por isso que hipnose funciona. Certo? E não se preocupe que nenhum doente de vocês, que vier para vocês, nenhum paciente, vai ser um paciente que você não tem recurso para ajudar. Certo? Porque a natureza, a gente é como se fosse antena. Hoje a física quântica está aí, a gente sabe. Só vai chegar para você aquilo que você tem condição de resolver. Então, parabéns. Agora não tem mais volta. Então, se preparem, porque agora vai começar a chegar pacientes com doenças físicas para vocês tratarem também. Ou agora vocês vão começar a dar foco nas doenças físicas que vocês não davam, porque estavam preocupados somente com as emoções. Certo? Dúvidas sobre isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim? Qual é? Bom, então essa é a primeira lei. Então o que vocês precisam saber? Que toda doença física a gente tem que procurar uma emoção por trás dela. Tá claro isso? Bom, a segunda lei é uma lei um pouquinho mais complexa. Então foco, certo? Aliás, antes da gente falar sobre a segunda lei, a gente precisa de falar outras coisas. Bom, o que vai fazer com que eu adoeça de uma forma diferente do André? O que você acha, André? Você acha que se eu e você... Vou te desenhar uma cena, tá? Não é muito boa, eu sei. Eu tenho certeza que isso também não acontece. Mas imagina que eu e o Andrei, cada um está chegando na sua casa, e tanto o Andrei quanto eu, a gente pega as nossas mulheres transando com outro homem na nossa cama, no nosso quarto. Vocês acham que eu e o Andrei vamos reagir da mesma forma? Não. Por quê? Porque tudo depende de uma pré-programação. Certo? Então, a pré-programação, ela inclui origem, raça, sexo, credo, crença, hábito, tudo que minha família passou para chegar até aqui. Então, pessoas que têm parentes italianos, portugueses, japoneses, etc e tal, já começa a abrir o seu olho. Porque nenhum desses ancestrais de vocês vieram para o Brasil porque o Brasil era lindo e maravilhoso.
E que eu estou estressado, extremamente cansado, e eu quero viver na natureza. Todo mundo que veio para cá veio fugido. Certo? Ou trazido para cá sem querer. E aí eu falo de prisioneiros portugueses, falo de escravos, fugitivo de guerra. E qual é a informação de um fugitivo de guerra que está indo para um país que não sabe a língua, não sabe o que vai encontrar, não sabe o que tem lá? Fudeu. Vou passar fome, vou passar dificuldade, como que vai ser? E esse ancestral que veio para cá vai passar toda essa informação para o próximo. Então o tataravô passou para o bisavô, que passou para o avô, que passou para o seu pai ou para sua mãe, que passou para você. Então já está aí uma programação. Então olhem para isso. Certo? Como que isso reflete em mim? Eu atendo muitos clientes e às vezes eu vou ver problemas de finanças estão lá no tataravô e a gente vai conversar um pouco mais isso sobre a parte de constelação familiar. Tudo bem aqui? Então é importante que a gente entenda que até para adoecer a gente precisa de ter uma pré-programação.